Opa, beleza? Eu sou Anderson Lima e esse é o quinto vídeo da série de vídeos onde a gente está replicando os vídeos da série anterior aqui no Tinkercad. Vamos lá? E aí, galera, estamos aqui de novo na telinha inicial do Tinkercad para o nosso quinto experimento, né? Nosso experimento de resistor paralelo com resistor em série, né? Um circuito misto. Ele tem um circuito, as duas configurações aí de circuitos, né? Série e paralelo. Então vamos montar esse circuito. Estamos aqui na tela inicial, estamos na parte de circuitos. Vamos lá em novo circuito. Então, estamos aqui, ó, os componentes básicos. Já vamos de cara pegar o nosso protoboard e já vamos colocar ele aqui na nossa área de trabalho. Esperar ele carregar. Pronto. Já está aqui o nosso protoboard. Eu preciso de uma fonte de 12 volts. Dessa vez eu vou usar uma fonte mesmo, não vou usar nem pilhas e nem baterias. Isso eu já fiz nos outros experimentos. Quem não assistiu ainda pode ir lá para assistir. Como que o circuito se comporta com pilhas e baterias, né? Pilhas do tipo AA e baterias daquelas 9 volts. Então, aqui está a nossa fonte. A nossa fonte ela precisa de ter uma tensão de 12 volts. E a corrente, 1 ampere será o bastante, porque eu sei que a resistência está na escala de kΩ. Se eu dividir 1000, né, por exemplo, eu tenho aqui uma resistência de 1 kΩ. Se eu dividir 1000, 12 por 1000, que é a tensão dividido pela resistência, eu sei que a corrente ficará na casa lá dos 1000 amperes. E a minha fonte tendo 1 ampere, eu tenho corrente de sobra aí para poder operar o circuito. Então está aqui 12 volts, 1 ampere, belezinha. Então eu vou precisar aqui de um resistor de 1 kΩ. Então está aqui o nosso R1. R1, opa. Ele não fez o que eu queria. Achei que já estava pronto para digitar e não estava. Nosso resistor de R1, ele tem 1 kΩ. Pronto, já está aqui. Vou colocá-lo ele... Onde que eu coloco ele? Vou colocar ele... Então, deitar ele. Pronto. E vou colocá-lo aqui. Prontinho. Então, R1 já está colocado ali. Depois eu tenho R2, que é um resistor de 10 kΩ. 10 kΩ é o nosso R2. Pronto, está aqui o nosso R2. Vou colocá-lo aqui. E o nosso R3 também é um resistor de 10 kΩ. R3. Então está aqui o nosso resistor R3. Prontinho. A ligação dele aqui é bem simples, né? Eu tenho aqui o resistor. Deixa eu subir aqui um pontinho para cima aqui, fica mais fácil. Eu tenho a saída do resistor 1 ligado no resistor 2, que também vai ligado no resistor 3. O resistor 2 e o resistor 3 são ligados às saídas juntas. E a saída deles, eu vou ligá-la neste ponto aqui, que vai ser o meu negativo. A minha fonte, eu vou trazer o negativo para cá. Mas antes disso, vou fazer uma coisa que eu não fiz nos outros exercícios. Eu posso medir a tensão, a resistência equivalente aqui, ó. Então, vou pôr o nosso multímetro. Vamos medir a nossa resistência equivalente. Esse é um circuito bem simples, dá para eu somar de cabeça aqui, fazer a conta, né? 10K com 10K, como eles estão em paralelo, eu terei aqui uma resistência de 5 kΩ. 5 kΩ mais 1 kΩ, eu teria uma resistência total de 6 kΩ. Vamos ver se eu estou certo na minha conta? Então está aqui resistência. Vou colocar aqui para medir. Está aqui. E vou colocar aqui direto, ó. Pronto.
Já está lá na escala de resistência. Se eu der play no simulador, prontinho. 6 kΩ. Então eu tenho 10 com 10, dois resistores iguais. Eu pego a metade desse valor, né? E aí somo com a resistência em série, eu tenho 6 kΩ. Esse é o meu resistor equivalente. Então pronto, vou tirar meu multímetro daqui. E agora eu vou ligar a fonte no meu circuito. Então aqui está na linha negativa. Opa, não ligou. Agora sim ligou. Linha negativa. Vou chamar aqui a linha na cor preta. Pronto. E aqui a minha linha positiva. Poderia colocar lá embaixo também, mas eu não quero colocar lá embaixo. Vou colocar aqui mesmo. Pronto. E tá aí. Linha positiva e linha negativa ligada. Então, para começar, eu vou medir a corrente total do nosso circuito. E a corrente total, eu sei que minha fonte ali já me fornece a corrente total. Então é só eu fazer a ligação daqui das nossas linhas. Então tá aqui ligado. O positivo entra no primeiro resistor. O negativo lá embaixo já está ligado. Só dar play no circuito. E aí está. Com uma fonte de 12 volts, um resistor equivalente total de 6 kΩ, eu tenho uma corrente de 2 mA passando pelo circuito todo. Certo? Então agora eu vou medir a corrente que passa aqui, olha. Eu sei que aqui é 2 mA. Então a corrente que entra é a mesma que sai. Eu sei que também tem 2 mA passando por aqui. E de acordo com a lei de Kirchhoff, eu devo ter essa corrente dividida em duas. Então eu tenho que ter aqui 1 mA passando por um resistor e mais 1 mA passando por esse resistor aqui. Então vamos fazer essa medição para a gente ver se está isso mesmo, se isso está acontecendo. Eu vou tirar essa linha aqui e vou fazer, vou medir, na verdade, vou tirar essa também e vou medir a corrente nos dois resistores. Então eu vou colocar 1 amperímetro aqui. E eu vou colocar mais 1 amperímetro aqui. Então pronto. Os 2 amperímetros, eles vão ligados nesse resistor, porque a corrente tem que sair dele. Tá? Então eu tenho aqui 1, 2. A corrente está saindo desse resistor, né? Aí vai para o primeiro amperímetro e vai para o primeiro resistor. Vai também para o segundo amperímetro e vai para o segundo resistor. Então vou colocar esse fio aqui em vermelho e este também em vermelho, porque os fios são exatamente os mesmos. Vermelho. Aqui pro segundo resistor. Vou deixar aqui, só para diferenciar, vou deixar roxo. E o outro aqui para o outro resistor, vou deixar aqui também de amarelo, só para destacar. Então eu tenho aqui, ó, corrente que está saindo desse resistor, aquela corrente de 2 mA, ela está indo para o primeiro amperímetro e indo para o resistor 2 e está indo também para o amperímetro 2 e indo para o resistor 3. Dando play aqui, é para aparecer aqui 1 mA, aqui também 1 mA e o total 2 mA. Vamos ver? E aí está. 1000 microamperes é equivalente a 1 mA. Então eu tenho 1 mA na primeira fonte, 1 mA no R3, 1 mA no R2 e 2 mA no R1. A corrente se dividiu. A corrente total do circuito se dividiu. Agora vamos fazer o seguinte, aproveitando, vamos medir também a tensão. Como é que foi o comportamento da tensão? A corrente se dividiu quando chegou no R2 e no R3. Vamos ver como é que a tensão se comporta aqui. Então, vou colocar um voltímetro aqui e eu vou medir a tensão exatamente neste ponto aqui, em cima do R1.
Então vamos lá, pôr o fiozinho aqui. Pôr outro fiozinho aqui, em cima do R1. Olha lá, vou colocar alinhado aqui só para os fios não ficarem aí muito ruim de enxergar. Vou deixar esse fio verde mesmo. Sabemos que ali é o polo positivo, né? Então não precisa de muita coisa não. Vou trocar esse fio aqui, vou colocar ele aqui embaixo, ó, só para ficar mais fácil de organizar. Isso. Então aqui, olha, eu tenho uma tensão de 12 volts na fonte. Em cima do R1, eu terei uma tensão de 2 volts. Então, a tensão já está se dividindo. Eu tenho 2 volts em cima do R1. Muito provavelmente eu tenho... Provavelmente não, certeza, né? Eu já venho dizendo isso já há um tempo. Eu terei 10 volts em cima dos outros dois resistores de 10K, que é a tensão que sobrou no circuito. Vamos lá medir ela. Então, vou colocar o voltímetro aqui. Eu sei que esses dois pontos são os mesmos, porque tem a mesma corrente. Eu sei que aqui terá a mesma tensão, até porque o amperímetro aqui ele também funciona como se fosse apenas um fio, né, um curto. Então eu tenho aqui o mesmo ponto de ligação. Então eu vou fazer direto a ligação aqui, ó. Vou colocar aqui o negativo. Vou colocar ele aqui, ó, só para isso tá aqui na saída dos resistores. Ó, esse ponto está unido, né? Então pronto, o negativo está lá. E o positivo eu vou colocá-lo aqui, ó, em cima do R3. Deixar aqui turquesa, só para ficar um pouquinho diferente dos demais. Já está na escala de tensão. Se eu fiz tudo certo, eu devo ter 10 volts em cima deste resistor. Vamos lá? Aí, ó, exatamente 10 volts em cima desse resistor. Observe que agora o nosso amperímetro aqui resolveu marcar em miliamperes, mas é o mesmo valor, tá? 1000 micro é igual a 1 miliampere. Beleza? Então, está aqui, ó. 2 volts ficou no primeiro resistor e os outros 10 volts ficou no segundo e terceiro resistor, pois eles estão em paralelo. Então aqui série, paralelo. No circuito série, a tensão se divide. Então, supondo que aqui tivéssemos um único resistor de 5 kΩ, teríamos 10 volts em cima dele e 2 volts em cima do segundo resistor aqui, que forma uma tensão de 12 volts. Mas como aqui temos dois resistores em paralelo, podemos observar que a corrente foi dividida em quantidades iguais, pois os dois resistores são exatamente iguais. Beleza, gente? Então aqui a gente termina aí. Ah, esqueci de colocar o nome. Lab 5 série paralelo. Então, Lab 5. Este é o 5º vídeo dos nossos vídeos de simuladores. E aguardo vocês aí no 6º vídeo. Beleza? Vamos lá.